Pessoal, boa tarde. Essa aula é sobre o capítulo 7 de vocês, né, que é verbos e nomes. E eu não cobrei muito eu não cobrei esse capítulo, cobrei uma questão que estava nas atividades desse capítulo, né? Quem resolveu deve ter visto qual a questão 5 da atividade de sala, mas porque ela estava dentro do assunto derivação imprópria, certo? Então dava para cobrar, por isso que eu cobrei. Mas assim, visto que esse capítulo foi assim estudado muito recentemente, né? Eu achei por bem fazer essa aula aqui e esclarecer mais alguma coisa, apesar de que eu coloquei a aula do SAS, né, para vocês e a aula do YouTube, que é bem mais detalhada. Então aqui nós podemos ver o sistema aberto e fechado, né? Que existe um sistema aberto e fechado. O sistema aberto é aquele que admite um número de palavras ilimitado, né? Através dele você pode formar várias palavras. Sistema fechado não. Ele já não tende a crescer assim, muito, né? As palavras derivadas desse sintagma, dessa palavra, ok? Aqui embaixo nós temos verbos e nomes. Nós temos que saber diferenciar o verbo do nome. Para começo da história, né? Nós podemos saber que verbos é tudo aquilo que pratica a ação, indica um estado ou um fenômeno da natureza. Isso aí é uma coisa mais de praxe. Na aula do SAS eu verifiquei que o professor explicou muito bem essa parte de diferenciar verbos e nomes. E os nomes, eles estão mais naquela função de núcleo de termos, né? Aqui dentro dos sintagmas vocês vão encontrar mais o núcleo de um sujeito, o núcleo do objeto, ok? Núcleo de complemento nominal, enfim. Pessoal, sintagmas é o conjunto de critérios que você tem quando você está analisando um termo, né, dentro de um período de uma oração, certo? Aqui nós temos alguns exemplos. Eu não vou fazer a leitura do livro, vocês têm um livro em casa, depois vocês vão poder acompanhar, né? Isso que eu estou explicando está na página 25, certo? Eu estou usando o livro digital de vocês mesmo, então é o mesmo material que vocês têm em casa. E nós temos aqui a questão dos critérios, por exemplo, sintagmas nominais, né? Temos alguns exemplos aqui. Borges vivia na Argentina. Sintagma nominal, Borges, né? Que é o núcleo aqui. A outra parte, gente, só tem verbo, né? Que tá tudo ligado a verbo, que seria vivia na Argentina. É o que se fala sobre Borges. Ele era escritor, também se fala a respeito dele, tá? Ou ele seria sintagma nominal, a outra parte, sintagma verbal, vocês vão ver já exemplos. O não de Borges chocou os acadêmicos, né? Primeira parte, sintagma nominal, o núcleo seria o não, né, gente? A palavra principal, o núcleo. E chocou os acadêmicos vai ser a parte da sintagma verbal. Vocês vão ver já mais alguma coisa. Aqui tem mais detalhes, né? São os critérios que ele fala, que o sintagma nominal pode ser formado apenas pelo nome, que seria o núcleo, que é o elemento nuclear, ou também pelos determinantes e modificadores do núcleo. No caso, o célebre Jorge Luiz Borges era polêmico. Nós temos um determinante, que é o artigo, né, masculino e no singular o. Modificador seria célebre, quer dizer, o Jorge não é apenas um Jorge, ele é um célebre, né? Então, dada na qualidade, enaltecendo Jorge Luiz, ok? E Jorge Luiz Borges seria o núcleo do sintagma nominal, que a gente está vendo agora nesse momento. Sintagmas verbais. Assim como a gente já começou a ver nos sintagmas nominais, né? Os sintagmas verbais é a parte verbal, é a parte que indica ação, indica um estado, fala sobre o sintagma nominal, certo? Mas normalmente indicando, dando uma qualidade ou um estado, ou então ainda praticando uma ação ou fenômeno da natureza, enfim, normalmente indicando uma ação. Então aqui nós temos Borges morreu, sintagma verbal seria morreu, o nominal, por outro lado, já seria Borges, né, só complementando. A notícia foi dada ontem. O núcleo do sintagma verbal é a locução verbal, foi dada. Então, vocês já podem observar que pode ser apenas um verbo ou mais de um verbo, no caso das locuções verbais, certo? Da mesma forma que o sintagma nominal, como vocês viram. Pode vir só o nome, Borges, né? É o núcleo e é o próprio sintagma. E o sintagma nominal em a notícia foi dada ontem seria a notícia. O determinante seria o a e notícia seria o núcleo do sintagma nominal.
Sintagma verbal seria foi dada ontem, tudo isso é o sintagma verbal. E o núcleo é o verbo ou a locução verbal, certo? No caso, no finalzinho, nós temos o quê? Um advérbio, né? Advérbio de tempo aí, que seria ontem, ok? Já indo para as questões, pessoal, não vou ler todas as questões e comentar todas. Então, separei algumas para comentar com vocês. Fica fácil de vocês perceberem aí. Pessoal, já vou passar para a parte das questões, né? A leitura vocês podem fazer no livro de vocês e eu vou comentar apenas as respostas. No texto há diversos sintagmas nominais, construções com núcleo, substantivo, acompanhado ou não de termos com função adjetiva, que caracterizam o povo primitivo, que seria o sintagma nominal que ele separou, certo? Na letra A tem assim, retire do texto 2 desses sintagmas, ok? Pessoal, nós temos aqui vida organizada, certo? Que é um sintagma nominal, que serve para enaltecer também esse povo, né? Povo feliz é um outro também, que serve para falar a respeito do povo primitivo. Tem vários, né? De cabeça muito sólida e mãos reforçadas. Então, seriam as qualidades que são atribuídas ao povo primitivo, ok? Isso aí seria a resposta da letra A. Na resposta da letra B, aliás, na pergunta, ele já diz assim, a caracterização normalmente atribuída a um povo primitivo como não evoluído não se confirma. Quer dizer, no texto não está falando que o povo não é evoluído e tal, não está dando essa informação do lado negativo, pelo contrário, né? Aqui está falando que está sendo caracterizado como lado positivo. Justifica a afirmativa usando os sintagmas escolhidos no item A. Gente, no item A, ele está fazendo isso, assim, a gente comprova que ele está fazendo isso porque a gente acabou de citar alguns trechos que ele enaltece o povo primitivo. Por exemplo, um povo feliz, que não está dizendo que é um povo primitivo, que não tem, né, não tem fundamento aquilo que faz, não consegue alcançar seus objetivos. Não, é um povo feliz, né? Então, é um lado positivo. Então, normalmente, os povos primitivos são retratados sem evolução, sem desenvolvimento, né? Sem algo interessante a ser observado nesse sentido. E no texto, não. No texto só faz enaltecer. Todos os sintagmas nominais no texto são para enaltecer o povo primitivo, que é o sintagma nominal escolhido aí na questão. Bem, gente, nas atividades de sala, eu escolhi aquela questão, né, para comentar. Vou até mostrar aqui a questão de número 5. Essa questão foi a que eu coloquei na prova de vocês. Então, quem tinha resolvido deve ter dado um sorrisinho na hora, né? Mas essa questão, gente, apesar de estar num capítulo que a gente não explorou muito, mas eu coloquei porque ela está dentro do conteúdo de derivação imprópria, ok? E tinha a ver mais com você perceber o significado da palavra venda, né? Essa é a questão 5 das atividades de sala. Agora nós vamos para a questão 1 das atividades propostas, certo? Aqui nós temos, leia os versos do poema Infância, de Carlos Drummond de Andrade. No meio, dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu. Lá longe meu pai campeava, no mato sem fim da fazenda. Classifique gramaticalmente as palavras destacadas e aponte as diferenças de sentido entre elas. Pessoal, primeiro que seria longes, né? Tá no plural, então logicamente não é um advérbio, porque advérbio não tem plural, não varia. Então, nos longes da fazenda seria nos espaços longe, nos lugares distantes, certo? Aqui é um substantivo indicando um lugar distante, tá certo? Então, já classifiquei substantivo, né? E isso estaria no lugar distante, substantivo comum, certo? E no lá longe meu pai campeava, esse longe aí já seria um advérbio, porque está indicando, né, um lugar, né, dando ideia de lugar, que seria de distância, mas ele está dando ideia de lugar. Então, aqui ele realmente é um advérbio, lá em cima seria um substantivo. Essa seria a resposta para a primeira questão. Eu também vou comentar a segunda questão. Na verdade, eu estou dando as respostas, não é porque eu estou dando as respostas e comentando o porquê de ser assim, né? Nós também temos aqui essa questão, substitua a oração destacada por um nome de sentido equivalente, efetuando as mudanças necessárias. Nós vamos ver agora as frases, né?
Pessoal, aqui na letra A nós temos não importou na época que os inimigos de Nostradamus aprovassem ou não seus métodos. Se você quer mudar esse sintagma verbal, porque ele está desenvolvendo um verbo, né, aí, como núcleo, se você quer traduzir isso tudo para um sintagma nominal, né, transformar isso, seria a aprovação, certo? Que os inimigos de Nostradamus aprovassem, a aprovação dos inimigos de Nostradamus ou não, né? Tá certo? A respeito dos seus métodos. Ok? Na letra B nós temos, notou-se perfeitamente que a sua atitude foi audaz. Pessoal, audaz vem de audácia. Então, nós poderíamos dizer, né? Notou-se perfeitamente a audácia de sua atitude, algo assim. Então, você vai modificando, contanto que fique um substantivo. Fique algo substantivado, como foi pedido no comando da questão. E você adequa de acordo com a sua forma de escrever. Ok? Boa tarde, era só isso.